pessoal. Boa noite, pessoal. Baiana Cozinha e Ervas está aqui mais uma vez para dar continuidade a mais um capítulo, né, de sua vida, quer dizer, da minha vida, que eu tenho várias vidas, infelizmente. No primeiro capítulo, que eu tenho que dividir a minha história, eu parei quando casei, né, que tive que fugir do marido, foi muito maltrato, onde eu achava que eu ia encontrar a minha felicidade, mas não deu para encontrar a felicidade porque tudo que é mal começado é mal terminado. Se eu não tive um namoro de amor, eu não tive sentimento nenhum pelo rapaz que apareceu para casar comigo. Eu, naquela idade, naquela época, não tinha televisão, não tinha esse negócio de celular, que hoje as crianças de 3 anos, 4 anos já pegam o celular, faz o que quer. Então, eu casei pensando uma coisa e foi outra. Eu pensei que a vida da mulher casada, daquela época, era varrer casa, lavar prato, lavar roupa do marido, cozinhar para ele e, sobretudo, eu sabia que a mulher tinha que respeitar o marido, porque isso, pelo menos, a minha mãe me disse quando eu botei a aliança na mão direita. Ela me chamou e falou para mim: agora você não pode, quando for pegar água no chafariz, você não pode parar no caminho, ficar com gracinha com os meninos, porque já é uma responsabilidade. Eu perguntei: eu já estou casada? Ela disse: mas já está com compromisso. Então, isso aí eu já sabia. Mas eu não sabia de sexo, o que era que eu ia fazer com o marido na cama, o que ele ia fazer em mim. Porque os 4 meses de namoro que meu pai deu, era um lá, outro cá, ninguém se beijava. Eu vivi com ele 2 anos e 6 meses, nunca deixei ele beijar na minha boca. Primeiro porque eu tinha nojo, e pronto, e eu não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, né? A boca dele na minha, pra quê? Eu não sentia nada por ele, então foi uma luta, né? Foi mais uma coisa que apareceu na minha vida para me contrariar. Então, mesmo assim, ele me usava como esposa e eu cheguei ainda a ter 2 filhos com ele. Eu vivi ainda com ele nessa labuta 2 anos e 6 meses. Aí, após 2 anos e 6 meses, eu não aguentei e fugi dele para me tratar da água na prela, que eu tinha contraído de tanta fome que passava. Eu cheguei a comer aipim sem sal, porque não tinha o sal. A casa que eu morei com ele tinha um poste na frente e ele de noite abria a porta, a energia cortada, alumiava a sala até o corredor, que era a casa de corredor.
Até o corredor, aquela lâmpada clareava a casa. Quando fechava a porta, ficava tudo no escuro, porque a luz foi cortada, água encanada não tinha, pegava de chafariz, mas tinha dia que nem água tinha no pote, porque ele não queria que eu fosse para o chafariz. O menino que pegava água para nós, ele também não tinha mais dinheiro para pagar. Então, o irmão dele morava vizinho, ele pelo quintal ia pegar na casa do irmão. Mas a comida o irmão não dava, que com razão dizia que ele devia criar vergonha na cara, deixar de estar me vigiando para ir trabalhar, porque é uma profissão tão boa, né? Torneiro mecânico, e o cara ficar desempregado, perder 10 anos de emprego, de carteira assinada, para estar olhando uma mulher, é ser maluco. Então, por esse motivo, fiquei nua e crua. Dessa vez eu fiquei nua e crua, porque as roupas ele rasgou tudo. A comida não tinha, porque comecei morando mais a sogra. Quando a sogra viu as coisas piorar, o outro irmão tomou conta da mãe, aí só ficou nós dois dentro dessa casa, e aí foi que bateu a necessidade. E ele, com essa onda de ficar me olhando, não quis trabalhar, e aí eu tomei uma decisão de enfrentar ele e ir trabalhar de doméstica. Antes de me separar, eu ainda enfrentei trabalhar de doméstica, coisa que meu pai nunca tinha deixado nem minha mãe. Eu trabalhar de empregada doméstica, mas enfrentei, eu, eu enfrentei, levei muito rela das patroas, porque casa de rico é outra coisa. Até que um dia eu já tinha um filho de 1 ano de idade e estava grávida do segundo. E foi com esse da barriga que eu fui embora para São Paulo. Eu fui grávida para São Paulo e infelizmente só deu para ficar 1 mês em São Paulo, porque eu tenho uma coisa comigo, eu tinha, eu tinha uma coisa comigo que o mais que eu fizesse, tudo dava errado. Tudo dava errado. Então não deu certo lá com a patroa e o patrão, porque eles tinham os problemas dele, eu não sei qual era. Eu sei que se debatia os dois, a ordem é minha, ela dizia a ordem é minha, ele dizia a ordem é minha, e por esse motivo ele me botou para fora de casa, como eu falei já no outro vídeo. Aí agora eu voltei de lá e já fui direto para Maceió, Alagoas. Tinha umas pessoas minhas lá e eu fui para Maceió. Então, chegando em Maceió, eu fui pedir abrigo na casa desse parente, né? E a pessoa não aceitou que eu ficasse uma mulher separada, nova. Eu tinha 17 anos nessa época. E eu não sei por que não aceitou. Aí eu passei a viver na rua. Eu já conhecia esse bairro e essa rua, porque uma época meu pai morou lá e minha mãe. Então eu já tinha conhecimento das pessoas de lá. No dia eu comia numa casa, eu tomava banho, eu dormia na calçada da casa, porque do lado da sombra o povo costuma de tarde sentar para bater papo, conversar, né? Falar da vida dos outros.
E aí eu me sentava também ali, e ali eu deitava naquela calçada e tirava um sono. Mas à noite eu ficava na casa das pessoas conhecidas até enquanto as portas estivessem abertas. Quando o povo ia fechando suas portas, eu amanhecia o dia entre um bequinho e outro, que as casas não eram pegadas uma na outra, sempre tinha um bequinho. Uns tinha portão, outros não tinha. Eu nem me lembrava de escorpião, nem de formiga, nem de nada. Passava a noite em pé, entre uma parede e outra, com medo da malandragem não me fazer o mal. Até eu conseguir uma amizade com uma mulher que já tinha sido amiga do meu pai na infância, e essa senhora me chamou para ficar na casa dela, com segundas intenções. Eu não sabia que essa mulher era uma espécie de... Essa mulher idosa que arruma homem para mulher nova, eu nem sei dizer o nome. Eu sei que ela queria. Quando eu cheguei lá, já tinha umas 4 mulheres lá, nessa casa, e 2 filhas dela. Então, eu fiz amizade com as 2 filhas dela e fiquei lá na casa dessa mulher. Aí um dia chegou um velho, aí ela me apresentou o velho, disse o nome do meu pai, aí disse, tá casada, tá separada, de novinho. Ela deixou o marido tem pouco tempo. E o velho já queria me sentar na perna dele, eu já saí de perto. Eu não queria homem, imagina um velho, babando. Eu digo, não, eu não quero isso não para mim. Aí saí, enquanto o velho estava lá, eu não entrei na casa. E aí acontece que a barriga foi crescendo e essa mulher foi tomando conta lá de mim. E eu arranjei um emprego numa lanchonete em Maceió, num lugar lá que tinha o mercado da feirinha, uma feira do rolo, e essa lanchonete era perto do mercado grande, onde os caminhões descarregavam fruta, de tudo. Uma espécie de Ceasa, que hoje é Ceasa. Mas antigamente era mercado público. Então essa lanchonete não tinha nem porta. Era portão com balcão arrodeando tudo. Aí era como fosse um hospital. Pegava uma equipe de 6 pessoas, atendente, de 5 da manhã, de 6 horas da manhã às 5 da tarde. 5 horas trocava outra turma. Agora, essa turma que trabalhava de manhã até de tarde, trocava, revezava. Uma semana era pelo dia e uma semana era pela noite. Foi o tempo melhor da minha vida, foi esse emprego que eu arrumei. Com esse emprego, eu ganhava meu salário e ainda ganhava muita gorjeta. E do dinheiro da gorjeta, do meu atendimento, fazer suco, fazer lanche, pão com ovo, todo tipo de comida, vitamina. Rolava a noite todinha chegando caminhão e o pessoal comendo. Aí uma semana eu trabalhava pelo dia e uma semana eu trabalhava pela noite. Aí comecei a ganhar dinheiro, aí saí da casa dessa mulher, aluguei um vão só, de um senhor que tinha lá, que estava com esse vão pegado com a casa dele, mas de taipa, mas nem estava rebocado ainda, o chão era de barro. Eu não tinha nada para dormir, comecei a dormir num papelão. Eu arranjei um papelão de geladeira, que eu não sou besta, né?
Um papelão de geladeira é grosso. Aí eu arranjei um papelão de geladeira. Nessa casa não tinha energia. Eu comprava vela e acendia lá longe de mim uma vela. E quando eu estava trabalhando pela noite, eu trabalhava pela noite e dormia de dia. E quando eu estava trabalhando pelo dia, aí de noite eu toda a vida fui muito inteligente. Eu tiro de letra tudo que vem para mim e agradeço ao universo. Então, para mim era uma maravilha. Comprei um pote, botei água, fiz uma espécie de guarda-roupa. Eu peguei um arame, bati um prego na parede, estiquei o arame, fui no matinho que tinha, tirei umas madeirinhas, cortei, raspei, enrolei arame, fiz tipo cabide e eu pendurava minhas roupas naquele arame, como se fosse um guarda-roupa. E dormia no papelão. E ganhando dinheiro, trabalhando. Depois eu comprei uma cama de solteiro, de segunda mão, sem colchão. Botei esse papelão e comprei uma esteira, coloquei, aí já melhorou as coisas. Já não estava mais no chão. E aí chegou o tempo de tirar o abono natalidade. Nessa época, as mulheres quando ia ter menino, como eu ainda era casada, não tinha me divorciado no papel, aí o homem tinha trabalhado muitos anos de carteira assinada, aí eu ainda tive direito a tirar o abono natalidade. Aí com esse abono de natalidade, aí eu comprei umas coisinhas para mim, armário, umas coisas que era um dinheiro bom na época. E quando essa criança nasceu, eu procurei saber onde ele morava e esperei um horário que quando ele largou de mim, ele voltou a trabalhar. Ele voltou a trabalhar na profissão dele, a mãe voltou a morar com ele, que ele criou vergonha, né? Não sei, não tinha mais quem ele vigiar. Aí eu esperei completar 30, 45 dias para acabar o resguardo. E aí um dia eu peguei um táxi e fui levar, esperei o horário que ele podia estar no trabalho. Aí eu fui levar o menino na casa dele. Quando eu cheguei, a mãe dele estava na porta, sentada no chão, com as pernas atravessadas na porta. Aí eu parei o táxi e disse: olha aqui o seu neto, quem vai criar é a senhora e o pai. Porque eu estou na rua, praticamente, eu preciso de trabalhar e eu não vou dar o meu filho ao estranho, eu vou dar o meu filho ao pai. Aí ela disse: quem garante que ele é o pai? Eu disse: eu não quero saber quem é o pai, eu não quero discutir não. Eu vou deixar na sua mão. Aí tinha uma cama de solteiro na sala. Eu botei o menino e disse: agora está entregue à senhora. Quando eu sair, a senhora mate, a senhora crie, a senhora faça o que quiser. Porque eu não fiz com os dedos. Aí entrei no carro de novo e saí. Pronto. Saí e fui viver minha vida trabalhando. Até que depois de sofrer muito, dormir muito na rua, tinha uma delegacia nesse bairro, aonde o policial conhecia meu pai, era amigo, meu pai era sanfoneiro, meu pai era jogador de baralho, meu pai era da pá virada e ele tinha muito conhecido, da pá virada assim, nesse sentido, nunca foi malandro. Era malandro, mas não era malandro do mal, era malandro porque jogava, tinha casa de jogo, de baralho, eu passava a noite toda com aqueles homens jogando, fumando, bebendo, e era sanfoneiro, e bebia muito na época, meu pai. Então, o meu pai conhecia o delegado, conhecia todo mundo, e tinha
Esse policial me conhecia, porque eu era filha de um homem famoso, um sanfoneiro naquela época era famoso. Então todo mundo dizia, essa é a filha do Hermínio, essa é a filha do Hermínio. Então todo mundo me respeitava. E aí, certa noite, quando eu estava cansada, antes de alugar o quartinho, né? Quando eu estava cansada, eu pedi para dormir na delegacia. Aí o policial disse, eu não posso deixar você dormir antes da meia-noite, porque meia-noite vai passar a ronda que passa em todas as delegacias de bairro, e quem tiver dentro da delegacia ele leva para a primeira. Primeira era uma delegacia maior do que a Rio Bairro. Eu não entendo muito bem o que quer dizer a primeira. Eu sei que eu tinha que esperar essa ronda. Quando a ronda passava, o policial morava em frente à delegacia, ia dormir na casa da mulher dele e eu ficava dormindo na cela, né? Lá na cama dos polícias, porque quando o soldado não morava perto, ele dormia na delegacia também. Mas nessa época, todos moravam no bairro. Aí ia para suas casas depois dessa ronda. Aí de manhã eu acordava, 17 para 18 anos, eu não tinha juízo, eu não tinha conta que ninguém olhasse, eu me levantava, varria a delegacia, varria a calçada da delegacia, varria tudo, limpava o birô do delegado. Eu estava satisfeita porque eu tinha aonde dormir. Agora não era toda noite que eu podia dormir ali. Aí foi quando eu aluguei o quartinho, aí tudo melhorou, graças a Deus. E do quartinho eu aluguei uma casa maior, conheci um senhor lá, que na época não era senhor. Eu tinha 18 anos e ele tinha 24 anos nessa época. Com esse homem eu convivi 12 anos, mas esse homem era casado, só que ele me enganou. Era do mesmo bairro, mas o motivo de eu não andar na rua, né? Porque o meu pai morou em muito lugar. O meu pai, nessa época, tinha trem, o trem rodava para tudo que era lugar. Só para o Rio de Janeiro, meu pai foi 3 vezes de trem. Em toda estação que parava, ele abria um jogo de carta, um jogo da correia, um jogo de bozó. O meu pai nunca quis ser empregado de ninguém. Então, o meu pai era nesse estilo. Ele, minha mãe e eu de lado, pequenininha, eu era como cigana. A gente tinha vez que o trem, eu me lembro que o trem tinha que dormir naquela estação e só saía no outro dia. Minha mãe fazia fogo de álcool, fogo de lenha, na própria estação, fazia meu mingau, fazia café, lavava alguns panos. A vida, a nossa vida foi assim, ó, subindo e descendo. Camarada viajar 3 vezes de trem para o Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro, não era direto para o Rio de Janeiro. Ele parava em Aracaju, ele parava em Propiá, ele parava em Montes Claros, ele parava em tudo que era lugar, e quando o trem não seguia a viagem, tinha que fazer uma vadiação, no outro dia já era outro trem, aquele que foi até ali voltava. Essa confusão assim na minha vida, eu me criei assim. Então, a minha vida sempre foi com atrapalho, até para me batizar e me registrar, a minha mãe fez uma confusão na minha vida, que hoje eu sou analfabeta por conta de eu ter estudado e minha mãe ter me registrado na escola, me registrado também em um cartório com um apelido. A minha mãe me batizou com um nome, me registrou com outro. Eu estudei com o primeiro registro, que não é do batismo. Veja que coisa é o meu destino. Entendeu, pessoal?
que coisa é o meu destino. Quem estiver ouvindo, fica assim, é baiana, é alagoana, é porque a gente morou em muito lugar. A minha mãe prende em mim, ela já estava viajando para esses lugares. Aonde deu a dor, nasci. E hoje o que vale, hoje em dia, o que vale toda a vida, eu vou dizer que foi assim, é onde a pessoa nasce, não é onde a pessoa se cria. E para dizer que me criar, eu me criei em Alagoas, eu me criei em Sergipe, porque a minha avó, mãe de minha mãe, é pernambucana, mas vivia em Sergipe. Então, quando minha mãe brigava com meu pai, por causa dessa amante, que ele ficou 16 anos com essa amante, a minha mãe, quando brigava com ele, corria para Aracaju. Então, a gente já morava em Aracaju. E assim eu vim saber o meu real nome quando foi para me casar. Quando foi para me casar, eu fui para a igreja pegar meu batistério, procurar o dia todo um livro de mais de metro de tamanho e grossura. Esse pessoal correu de trás para frente, de frente para trás, procurando meu nome, não achava. Mandou eu ir de tarde. De tarde eu voltei na igreja de novo, meu nome não estava lá. Aí eu disse para minha mãe, eu não fui batizada nessa igreja que a senhora está dizendo, não. Ela disse, foi batizada nessa igreja. Aí eu disse a ela, pois então achando meu nome não. Aí foi que ela veio se lembrar que por atrapalhar lá dela mais o padrinho, dizendo ela que ela saiu, estava com calor, para a porta da igreja, e na hora da roda de batismo das crianças, o compadre dela, que era meu padrinho, veio, botou a cabeça assim lá de fora, disse, comadre, como é o nome? Aí ela deu o nome dela. Ela pensou que ele estava perguntando o nome dela. Aí o padre me batizou com o nome dela. Meu pai disse que ninguém ia me chamar o nome dela porque ele não ia chamar pela mulher e a mulher e a filha ia atender ele. Que tinha que me chamar era por Juraci e era Juraci. Hoje em dia todo mundo me conhece por Juraci e eu dou meu nome de Juraci, porque não adianta dizer meu nome, porque ninguém vai saber que eu sou. Então, com esse nome de Juraci, minha mãe, naquela época, a pessoa ia se registrar, né? A mãe ia registrar, bastava ela dizer o dia, a hora, porque paria em casa, era parteira, ninguém ia pedir atestado de maternidade, então ela foi lá e batizou Juraci dos Santos, filha de tal e tal, e de tal e tal, e pronto, e com isso ela me botou na escola. Eu fiz o primário todo, completo. Mas hoje, eu já adulta, procurei informação para seguir os estudos, porque o meu pai não deixou eu continuar no ginásio, que antigamente era o ginásio, que era para depois eu procurar uma formatura qualquer. Aí não tem como puxar o histórico, porque hoje eu tenho todos os meus documentos como o meu nome de batismo. E não bate com o nome da escola. Os 5 anos, 4 anos que eu estudei, tá todo zerado, porque se eu for mexer nesse negócio para procurar de Juraci para mudar para o meu nome, vai se acabar o mundo e não resolve isso e pronto. Aí eu larguei para lá. Eu sei ler e escrever, por sinal, minha caligrafia é uma caligrafia boa. Sou muito inteligente, graças a Deus. Alguns cursozinhos que não exigem muita coisa eu já fiz. Eu tirei minha carteira de motorista. Eu sou formada em corte e costura. Eu sei cozinhar forno e fogão, entendeu? Porque eu tenho minha inteligência que Deus deu ao universo, deu. Mas não que dependa do meu estudo.
Para todos os efeitos, se eu precisasse de seguir, porque eu tenho vontade de ser uma mestre de obra, eu gosto muito de construção, mas eu não posso fazer nada que venha precisar do meu histórico escolar. E aí, pessoal, voltando ao assunto desse homem, eu encontrei ele, comecei com 18 anos, quando o menino nasceu, aí toda mulher nova quer farrar, né? E quem se criou presa pela corrente, que nem cachorro, aí se vê solta, quer virar o mundo às avessas. Eu não sei os outros, mas eu fiquei maluca. E tinha forró na época, e eu, como filha de sanfoneiro, vendo meu pai tocar todo dia, e meu pai fazia uns bailes, dia de quarta-feira, dia de sábado, eu vendo minha mãe dançar para puxar os cavaleiros, para entregar outras mulheres, para fazer, encher o salão, que naquela época cobrava uma tal de cota, que era para os homens poder dançar ali, tinha que pagar, vamos supor, R$ 10. Aí dançava a noite toda por R$ 10. A minha mãe, quando o povo não queria dançar, estava no canto da parede, ela começava a dançar mais um homem, e quando tinha uma mulher em pé, ela entregava, toma aqui que eu vou ali e tal. Aí entregava a malandragem dela, que ela aprendeu com meu pai, né? E a vida dela foi assim também. Aí no quintal ele fazia o bar, aí depois quando enchia o salão de gente dançando, ela já tinha pego aquele dinheiro bom, aí ela já ia para o bar, tomar conta do bar. Eu pequena, no berço deitada, e me criei vendo esse negócio. Então, como fui criada presa, muito presa, quando eu cortei a corda, pronto. Aí fui para um forró, encontrei esse cidadão e eu perguntei, ele me chamou para dançar, eu fui. Quando emendou a música, ele não soltou mais. E aí eu fiquei a noite toda dançando com ele. E quando terminou esse baile, chamava baile. Aí quando terminou esse forró, né? Aí ele, posso lhe levar em casa? Pode, não tenho marido, não era mais casada. Pode. Aí ele me levou na minha casa. Aí eu perguntei, você é casado? Ele não. Eu sou solteiro, eu sou órfão de pai e mãe e convivo com a minha avó. Eu acreditei. Eu disse, eu arrumei agora a tampa da minha panela, né? Porque o negão, 1,80 m, muito bonito. Eu gosto de negro mesmo, eu sou que nem onça. É, eu não gosto de ninguém branco. Aí foi num sábado, no domingo à tarde ele aprendeu Minha Casa Já Veio. Aí tinha um matinê à tarde, já tocava de novo aquele forró, a gente foi de novo. E por aí, no outro domingo, já foi para praia, eu já conheci o que era praia, que eu antes não sabia, eu tinha medo daquela água vir embolando, vinha. Eu pensei que por baixo daquela água vinha uma serpente que ia me puxar pelas pernas. Aí esse camarada me ensinou como é tomar banho, entrar no mar e tal. Eu sei que eu fiquei muitos anos com esse homem. Eu tive 8 filhos desse homem. Eu vivi com ele 16 anos. Assim, ele na casa dele, porque quando estava com 6 para 7 meses, que eu já estava com ele dizia que morava com a avó, mas nunca me levou lá. Sempre conversava que ia levar, mas que a avó agora morava no outro lado de um lugar chamado Coqueiro Seco, um lugar em Maceió, num lugar assim distante, e que ele nunca tinha tempo, porque ele era estivador, trabalhava na estiva, enchendo aquele navio de saco de açúcar, e não tinha tempo. Teve navio para encher lá, para ele descarregar aqueles caminhão, ele sempre estava, não tinha domingo, não tinha noite, era estivador, trabalha assim.
E aí foi passando o tempo, eu também não me interessei muito. Aí uma amiga minha passou na porta dele uma época e viu o quadro na parede, naquele tempo que tinha uns quadros assim, redondo, a mulher e o marido colado. Aí ela reconheceu, disse, esse é o homem que a Juraci gosta. Aí ela chegou, disse, mulher, aquele homem é casado. Eu disse, não diga. Aí ela disse, é casado. Eu vi um bocado de neguinho na porta, uns 4 neguinhos na porta. Aí eu disse, pois me leve lá. Aí ela me levou, a gente passou, viu mesmo. Aí quando ele chegou, que eu puxei o assunto, ele disse, não sou casado não. Eu moro mais uma mulher. Eu disse, por que você não me disse? Ele disse, eu sou solteiro, posso lhe mostrar meu documento. Eu disse, mas é casado, porque você vive numa casa, uma mulher cheia de menino, só que eu já estava arriada os 4 pneus strep também, aí não teve jeito. Eu digo, agora seja o que der, deu. Aí deu muito rolo, um dia ela ficou sabendo, um dia ela fragou eu mais ele andando pela rua, e até que ela se acostumou e a gente viveu o tempo que deu para viver. Eu vivi com ele até 30 anos. Com 30 anos de idade, eu tinha parido 8 filhos dele, morria todos os meus filhos, eu não descobria por que meus filhos morriam, fazia todos os exames, não dava nada. E nem adoecia, morria de repente, e não teve diagnóstico de nenhum dos meus filhos que morreram. Quer dizer, com o marido eu tive 2, deixei com ele, não sei se é vivo, se é morto até hoje. E com esse eu tive 8, aí formaram 10. Eu não sei se os 2 primeiros são vivos, mas os oito que eu tive com esse, que eu fiquei 16 anos com ele, morreram todos. Um morria com 6 meses de nascido, outro morria com... Chegou a morrer até com 11, mas nunca completava 1 ano. E nunca ninguém soube de quem morria. E aí eu estava um dia sentada de tarde, ele chegou com um documento, botou na minha mão e disse, aqui, meu documento. Vá, leve no cartório e prepare os documentos para a gente casar. Aí eu disse a ele, eu não quero não casar com você. Eu fiquei amante, né? Ele lá e eu cá, ele dividia a semana comigo e a mulher dele. Eu ainda tirava um dia a mais do que ela, porque segunda era na casa dela, terça era na minha, quarta era na casa dela, quinta era na minha, sexta era na casa dela, sábado e domingo era comigo. Aí eu ainda estava na vantagem. Aí eu disse a ele, sabe por que eu não quero casar com você? Porque quando você me encontrou, você negou que tinha mulher e você já tem 4 filhos com ela. Você pega esse documento, dê a ela e vai e case com ela, que eu não quero casar com você. E dali por diante bateu assim um negócio em mim que eu tive que pensar melhor na minha vida. Uma coisa conversou comigo assim, vai ficar velha na companhia desse homem assim sendo amante, já deu. Aí eu fui me desgostando dele, aí me encontrei com esse que estou hoje e estou há 42 anos com esse, que eu não gosto de estar trocando de homem não. Se der certo, eu quero estar, eu só não quero apanhar. Mas o que der para eu ir resolvendo, eu vou resolvendo. Mas eu não acho que a mulher deve estar escolhendo muito, não, porque todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos. Então, o defeito que um tem, o outro não tem. Mas tem outro. Ninguém é perfeito nesse mundo. E se eu fosse procurar a perfeição, eu ia varrer o mundo. Procurando o homem bom, eu não ia encontrar, porque o bom só Jesus.
E aí eu não gosto de estar trocando de homem. Um dia eu trabalhando numa lanchonete, esse baiano apareceu aqui em Alagoas e a gente se conheceu que ele é operador de máquina, de batistaca, e foi bater umas fundação de poste de alta tensão lá no Trapiche da Barra, de Maceió. E aí a gente se encontrou e como eu fiquei muitos anos com esse outro, eu estou mais anos ainda com esse agora. Agora, com esse eu já estou 44, 40, passou de 40. Eu já perdi as contas. Então, quando eu me encontrei com esse baiano, aí quando ele terminou a obra, ele me levou para a Bahia de novo. Eu voltei para a Bahia de novo já em outras águas, né? Porque eu morava na Bahia, nasci lá na Bahia. Mas depois eu tinha que vir para onde meu pai viesse e minha mãe. Aí foi quando eu me reencontrei com a Bahia de novo. Aí fui para a Bahia, sofri o pão que o diabo amassou, porque ele, empregado de firma, dormia na firma. Na firma eu não podia dormir, porque os amigos dele iam entregar para o patrão. Aí eu tive que voltar para ser empregada doméstica de novo para poder ter onde dormir e onde passar o dia. Porque à noite, até que tinha um vigia lá na firma, que era bonzinho, deixava eu dormir com ele. Mas era uma coisa muito arriscada, eu tinha que 5 horas da manhã eu me acordar e lavrar logo, esperar o dia acabar de amanhecer direito no gramado, em frente à firma. E aí eu digo, eu vou arrumar um emprego. Aí arrumei o emprego, Salvador, aí fui trabalhar doméstica. Um dia ele foi para meu emprego como namorado, né? Aí eu trabalhava em um prédio no bairro Chame-Chame, Salvador. Aí a patroa viu um salão que tem embaixo do prédio, cadeira, tudo, o povo do prédio senta para conversar, e ela achou que era muito desaforo, uma empregada tá com o namorado ali, né? Conversando. Ela subiu, fechou a porta, quando deu umas 10 e pouco para 11, ele se despediu de mim e foi embora. Quando não tinha meia hora que a mulher tinha subido, eu toquei na cigarra, toquei, ela não abriu. Ela fez eu amanhecer o dia no degrau do prédio, esperar que ela abrisse a porta, e ela garantiu que não ouviu eu chamar, mas ela ouviu eu chamar. Ela fez aquilo ali por pirraça. E como eu tinha necessidade do apoio da casa dela, como empregada mesmo, mas tinha onde dormir, né? Comida não. Comida, o nego que eu tô, aí me dava. Mas o problema era a dormida, que nem todo dia ele podia ir para motel, ir para hotel, ir para esses cantos. Eu já tinha ficado 3 meses no hotel em Salvador por conta dele. Ele chegava 5 horas, 5h30 do trabalho. Quando era 6 horas, tinha que estar no carro, o transporte passava para pegar para ele ir para Camaçari fazer uma obra no polo petroquímico que tem lá. Era uma coisa muito corrida para ele, muito cansativa, e eu ficava o dia todo no hotel dormindo. E na hora do almoço eu disse que ia comer no restaurante, voltava de novo para o hotel sozinha, ficar o dia todo só assistindo e esperando que desse 5 e pouco para ele chegar do emprego, até que um amigo dele, de Santa Maria da Purificação, ele conversando, eu estou com a menina, assim, assim, eu tinha 30 anos nessa época.
Aí ele conversou que eu estava no hotel e depois eu estava empregada. Aí o cara disse: quer que eu arrume uma casa para você em Santa Amaro? Ele disse: quero. Aí alugou uma casa em Santa Amaro da Purificação, fui morar. Só que a perturbação da minha vida toda era espiritual. E até então eu não sabia. Eu pensei que era o destino, que era a sorte. Aí levava tudo nos peitos. Mas quando eu cheguei em Santo Amaro, aí ele alugou a casa, mobiliou, me botou dentro, aí a coisa virou. Mudou tudo. Botei para beber cachaça, bebia uma cachaça branca, que o dinheiro que ele deixava para fazer a feira eu bebia todo. Eu não fazia feira nenhuma. E ainda não dava. Quando ele chegava, tinha uma vendinha perto, eu ainda estava devendo na feira, nessa casa, na venda do homem. Ele perguntava o que é que tem para comer. Eu disse: nada, nada. Aí pronto. Emendava no sábado, quando ele chegava bebendo, no domingo, até que um dia dei para ficar braba, quebrar tudo. Cheguei até a tocar fogo na casa com álcool, com ele dentro. E a vizinha foi e chamou ele, seu Braga, bora levar ela para o banheiro, dar um banho nela e amanhã a gente leva ela para casa de Dona Antônia. Aí foi quando entrou essa história de candomblé na minha vida, porque eu nunca gostei desse negócio. Quando o povo falava, eu não queria nem ver falar e nem assistir nada. Esse negócio para mim não existia. Por isso que a minha vida, desde a geração, porque a minha família toda era do babado desse negócio de candomblé. Só tinha eu e meu pai que não queria. O meu pai morreu com 52 anos, passado por esses espíritos, que meu pai não quis, não aceitou. Morreu do nada, de uma quedinha de nada no juazeiro, ele caiu da rede, a rede bem baixinha, desapregou o negócio, o gancho, e ele caiu, bateu a cabeça. Dessa queda, ele operou a cabeça. Quando tinha um dia, faltando um dia para ele receber alta, aí ele caiu da cama do hospital, abriu a cabeça, a cirurgia toda. Aí morreu de queda de novo, porque a primeira queda operou. Aí, quando o santo dele disse: já vai para casa, aí de madrugada ele ia sair no sábado, na quinta ele caiu da cama. Aí abriu tudo, foi pro UTI, reanimaram o coração dele dando choque. 4 vezes ele voltava e ia e voltava, até que foi, pronto. Aí quando eu vi isso, eu já estava sabendo que o povo disse que eu tinha um negócio. Eu digo: eu não tenho não, Deus me livre. Aí fui crente, depois fui rumeira do Padre Cício também, que nem meu pai era, para me livrar desses negócios. Eu crente, eu era crente de verdade. O povo, quando eu digo que eu não fiquei crente, diz que era minha fé. Minha fé não, ninguém sabe, está no meu coração saber que não era minha fé. Eu tinha fé sim, eu tinha fé que eu jejuava de 5 horas da manhã até 5 da tarde. Jejum e oração, nem água eu botava na boca. E eu conversava com Jesus: Senhor, vós disse que não cai uma folha do pé de pau, a não ser que vós não queira. Então, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero essas coisas. Então, o Senhor não consinta, o Senhor não deixe. E eu jejuava e orava e dava glória a Deus. Cheguei a abrir uma assembleia na minha casa, Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, entendeu? De tudo eu fiz para não querer saber de negócio espiritual, mas não teve jeito. Porque quando botou para beber e tocar fogo na casa e quebrar tudo e acabar com tudo e ficar que nem louca,
porque eu nem a feira eu sabia fazer. Esse meu marido me deixava o dinheiro da feira, eu chegava na feira, de longe eu via tudo bonito. A banana era bonita, a batata era bonita, o inhame era bonito, mas quando eu chegava na frente do vendedor, eu encruzava os braços, ficava olhando para ele, e ele me perguntava, diga aí, quer o quê? Eu dizia nada. Eu estava achando bonito esse negócio aí, mas agora não estou mais não. Aí saía. Quando eu comprava, era biscoito, bolacha, bombom, doce, muita coisa assim, bagulho, pipoca. Eu não comprava comida, eu não fazia feira. Por isso que meu marido, quando chegava no sábado, não tinha nada, porque eu bebia muito e comprava besteira. Um dia ele disse, eu vou deixar a nota feita de tudo, café, farinha, feijão, carne de sertão, tudo anotado. Nesse dia que eu fui com tudo anotado, eu comprei o café e aonde eu comprei o café eu deixei a carteira com o dinheiro. Aí pronto, perdi o dinheiro. Só comprei o café. Não tinha jeito, não tinha jeito. Então ele me levou para essa casa para saber porque era que eu bebia tanto. Aí a mulher disse lá o que era e as providências que era para ser tomada. Eu sei que eu vou parar por aqui dizendo que me botaram num quarto trancado de cadeado pelo lado de fora para dormir num monte de folha. Esse quarto não tinha nem luz, tinha, mas não era proibido acender, era só vela. E eu queria meu ventilador, eu queria meu mosquiteiro, porque tinha muita muriçoca. Eu queria meu travesseiro também. E tiraram muito sarro da minha cara, que ali eu não ia ter nada disso. E eu fiquei 90 dias dentro desse quarto. Quando eu saí, quase que eu não sabia andar. Eu não via nem a luz do sol. E eu vou dar uma pausa nesse vídeo, nesse quarto de axé, para outro dia eu dar sequência. Essa é mais uma das histórias de vida da Baiana do Acarajé, aonde o vídeo é Baiana, Cozinha e Ervas. Pessoal, peço que vocês tenham a paciência de ouvir essa história e se inscreva no canal, me siga, dê seu like e até o próximo capítulo.